Bom, e no fim de semana, uma caminhada contra os ataques terroristas do Hamas reuniu 5.000 pessoas na praia de Copacabana. O evento foi organizado pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. No ato, a estudante da PUC do Rio, Gabriela Sanderman, leu o manifesto contra o terrorismo. Israel. Nós, signatários deste manifesto, apoiamos o Estado de Israel em seu direito de defesa e repudiamos o terrorismo. Ninguém mais deveria ser obrigado a escrever um manifesto contra o terror, sobretudo em estado de choque pelo que ocorreu com seus parentes e amigos. Esperamos, em futuro próximo, que os manifestos contra o terror tornem-se peças de museu. Ocorrerá quando o mundo entender que nunca existiu, não existe e jamais existirá uma justificação para o terrorismo. Um sobrevivente do Holocausto, de 95 anos de idade, participou da marcha em apoio a Israel. No braço esquerdo, ele leva até hoje o número com que os nazistas marcaram sua pele. No final da caminhada, as vítimas do ataque do Hamas contra Israel foram homenageadas. Silvio Navarro, é importante, mostrar a união nesse momento, O Brasil que abriga aí 120 mil judeus, 60 mil só aqui no estado de São Paulo, 40 mil espalhados pelo país. Importante essa manifestação, ainda mais quando na semana passada nós noticiamos, repercutimos aqui manifestações pró-Hamas, de manifestantes saudando, simpatizando um grupo terrorista como o Hamas. Paula, o brasileiro, o povo brasileiro, ele tem manifestado sua solidariedade em quase a totalidade da população. Se você tirar alguns militantes de redação da velha imprensa e o pessoal que é aquela esquerda irrecuperável, seja nos campos de universidades, conforme nós vimos as manifestações que você citou, sejam alguns partidos políticos, satélites do PT, o restante da população brasileira não tem como assistir a essas cenas que, com o advento das redes sociais, chegam aos montes o tempo inteiro. São cenas de massacre, são atrocidades. Não tem como você assistir sem um misto de dor, de indignação, de repulsa. Isso é muito claro. Essas pessoas foram às ruas, mas eu tenho certeza que nas suas casas, que neste momento, muito mais, milhares estão em pensamento com Israel, para que essa situação termine. A gente disse agora há pouco que a expectativa é que seja uma guerra um pouco mais longa, mas o ideal é que ela terminasse já, basta, e que o Hamas fosse dizimado. É disso que se trata. Mas, infelizmente, tem uma ou outra cabeça por aí que, infelizmente, repito, porque é algo de pesar, consegue fazer algum tipo de apoio, de manifestação ao Hamas. Quando você se coloca ao lado do Hamas, você está se colocando ao lado de terroristas, de pessoas que querem o fim do próximo. Isso não tem outro nome, isso é terrorismo. Essas pessoas que estão passando pano, por exemplo, nas redações por aí, e tem aos montes, infelizmente, na velha imprensa, essas pessoas são cúmplices, porque estão passando pano para terroristas escondidas atrás de uma cortina que é a causa palestina, legítima, justa, honesta, que pode ser debatida. Mas não é disso que se trata, porque o Hamas faz mal ao povo palestino. Então, finalizo repetindo, porque é importante repisarmos isso. Se quem está nos assistindo, se os brasileiros por aí conseguirem filtrar o que se passa dessas redações que eu citei agora há pouco da velha mídia e da esquerda irrecuperável, você vai ver que a maioria da nossa população quer o bem de Israel, está do lado de Israel. E numa situação como essa, não há princípio de equidade possível. Não existe imparcialidade, não existe dois lados justos, duas causas justas entre Israel e Hamas. Não estamos falando de Israel e Palestina, o Estado da Palestina. Entre Israel e Hamas, quem ficar do lado errado da história pode ter certeza que será punido pelo tribunal da história. Pois é, Augusto, a gente tem visto a solidariedade do povo brasileiro em prol de Israel. Nós até noticiamos, que a Embaixada de Israel tem recebido entre 100 e 150 e-mails por dia de brasileiros se voluntariando para lutar em Israel contra o grupo terrorista
Hamas. E agora a gente viu, então, cenas dessa manifestação no Rio de Janeiro, né, em prol de Israel, que reuniu aí cerca de 5 mil pessoas nesse último final de semana. Pois bem, é só comparar esses números, Paulo, com os reunidos pelo MST, PCO, para você ver que as ruas continuam nas mãos aí de quem defende a causa correta. A gente tem de lembrar sempre que Israel é a única democracia da região. É a única democracia. Tem que apresentar esse e outros dados aos cínicos do consórcio de imprensa. Eles fingem não saber que tem um governo de ultradireita em Israel. Bom, foi eleito. Se agir mal, está sendo muito criticado. Perde a eleição. E se você se baseia no desempenho de um governo para atacar um país e civis, então é só lembrar que a faixa de Gaza é governada pelo Hamas há muito tempo. E é uma ditadura. Eles defendem a ditadura. De novo, é fácil você dividir. Você ver quem tem razão e quem não tem. Um dos critérios é esse. A favor da democracia só em manifesto. Só em besteirol, lido na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, eles acham que tem o prestígio que tinha em 1932, o século anterior ao passado. Então, na prática, eles defendem terrorismo, ditadura. Tá? Qual é o programa do Hamas? Matar todos os infiéis. É isso que o Islã, aos olhos dele, determina. Matar todo mundo, inclusive a gente. Eles estão pegando os inimigos principais. Se puderem, eles farão o maior genocídio da história, se eles pudessem, como fariam o Estado Islâmico, o falecido Setembro Negro, etc, etc, etc. Eles são a favor do lado errado. Pega com quem você anda, né? Quais países apoiam o Hamas? Além do Brasil, disfarçando, né? Você tem Irã, Síria, Rússia, Venezuela. Nenhum desses países tem um regime democrático. Você tem, eles têm o apoio de organizações que atuam no Líbano, é o Hezbollah, que tal? E o Irã, meu Deus do céu, então, são as referências minhas, uma delas já bastaria. Tudo que faz o Irã, eu faço o contrário, e não erro. Aqui estão os meus guias, tem tudo, tem o governo brasileiro, PT, MST, se eles estão numa direção, o mundo pode ter todas as tendências aí, honestas e democratas. O mundo pode escolher o outro lado. E é incrível. Né? Nós vamos ler, daqui a pouco nós vamos comentar o caso daquele canalha, né? Que se apresenta como presidente, vice, sei lá, sei que Brasil-Palestina, né? Instituto Brasil-Palestina, nada, vivia com o dinheiro, com o nosso dinheiro fantasiado de funcionário público. Ana, quero te ouvir também. Nós vimos imagens emocionantes aí dessa manifestação no Rio de Janeiro em prol de Israel. Vimos também um sobrevivente do Holocausto, né, com 95 anos de idade, participou também dessa manifestação. Uma imagem bastante emocionante. Ele que tem na pele, ainda aos 95 anos, o número que foi marcado pelos pelos nazistas durante o Holocausto. É uma cena emocionante, né, desse senhor. Muitos desses sobreviventes do Holocausto estão aqui nos Estados Unidos e falando também sobre o que está acontecendo. Páginas que nós nunca imaginamos que voltariam, né? Não é, Paula? Eu assisti sábado A Lista de Schindler, um clássico, né? Já há mais de 2 décadas que foi lançado.
e você assiste o filme e você fala, não é possível que tudo está acontecendo de novo. As pessoas pela Europa, Alemanha, Moscou também, pichando a estrela de Davi nas casas das pessoas, avisando que ali mora um judeu, reside uma família judia. Inacreditável, inacreditável. Foram 4 anos aqui nos Estados Unidos, depois 4 anos no Brasil, que nós ouvimos, né? Nazistas, fascistas, vocês da direita são fascistas, são nazistas, Hitler para cá, Hitler para lá, e, no entanto, tá aí a esquerda de mãos dadas com o regime do Hitler, com o regime que quer a aniquilação, né, do povo judeu. Esses movimentos que tiveram aqui a semana passada, principalmente nas universidades americanas, estou falando, Paula, de Harvard, de Stanford, a própria UCLA aqui em Los Angeles, movimentos não apenas pró-Palestina, mas passadores de pano, para dizer aí, né, para usar a expressão das redes sociais, de um grupo terrorista. Não, foi ruim, mas não, realmente não precisava, mas. E esse tiro está saindo pela culatra, porque doadores dessas grandes universidades, esses bilionários, né, americanos e de outras nacionalidades também, eles avisaram durante o final de semana todo que qualquer universidade que tolerar movimentos pró-Hamas, eles vão cortar as doações bilionárias. São doações bilionárias. Então, parece que esse movimento agora ele está começando a arrefecer aqui nos Estados Unidos, porque é uma juventude completamente ignorante, né? Nós vimos entrevistas aqui desses jovens em algumas universidades dizendo, não, porque Israel invadiu. Aí o repórter perguntava, não, mas você sabe do que aconteceu em 1947? O estabelecimento da ONU, e eles não interessam, não quero saber. Então, ou seja, o movimento de doutrinação, né, ele foi fomentado durante muitas décadas para que isso acontecesse nas universidades, e claro que a esquerda brasileira ia importar isso, mas os donos do dinheiro dessas universidades estão falando, chega, vocês podem discutir a causa palestina, a paz entre Palestina e Israel, como nós temos falado aqui, mas apoiar o movimento terrorista, não. O cheque não vai chegar aí.